graça e paz. Nós vamos dar continuidade em João capítulo 3. Nós vamos ler hoje do versículo 13 ao versículo 21. A obra de Deus é manifesta, e a sua? A obra de Deus é manifesta, e a sua? Quando nós falamos de obra de Deus, nós vemos. É impossível alguém dizer que não viu, ou que não conheceu, ou que não entendeu o que Deus fez. É nítido. A obra de Deus é nítida. Você olha e vê. Mas e a sua? E a sua? Vamos lá? João capítulo 3, a partir do versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do único, do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Paizinho, nós estamos aqui diante do Senhor e sou incapaz de anunciar a tua verdade. Mas o teu Espírito capacita, ó Pai, os fracos que necessitam de ti. Eu preciso de ti, ó Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine a tua verdade. Seja engrandecido o teu nome através da tua palavra. E que, Pai, aquele que não tem ouvidos, possa ter ouvidos para ouvir, e se arrepender e voltar-se para ti, e as suas obras sejam manifestas em ti. Em teu nome eu oro, Jesus. Amém. E eu quero que vocês entendam, através desta leitura, desta palavra, que não é uma palavra só de salvação, mas é uma palavra de entendimento e conhecimento, para entender que Deus manifestou a sua obra. E da mesma forma como ele manifestou a sua obra, ele chamou pessoas para, nessas pessoas, manifestar e continuar manifestando a sua obra. Não é a minha obra nem a tua obra, é a obra dele, em mim e em vocês. Entendam isso. Não procure fazer, procure se entregar para que ele faça. É completamente diferente. Por isso que a gente vê uma dificuldade da casa de chamar pessoas. Porque as pessoas querem ouvir hoje, faz isso, levanta, dá palma, faz aquilo, torce, vira para o teu irmão, chega para lá, dá um alegrado, vamos lá, chama, convida. As pessoas querem ver a motivação das pessoas que estão aqui, motivando as pessoas que estão aí, para poder motivar outras pessoas. Gente, me desculpa, não é assim. Não é assim, essa é a forma humana de se fazer. E isso veio de um tempo para cá, e as pessoas hoje estão procurando esse tipo de motivação. Aqui na casa, enquanto eu estiver vivo, se o Senhor me permitir, não vai ser assim. Então vocês, cada um de vocês, tem que buscar motivação que vem do Espírito Santo, para que ele manifeste em vocês a obra que cada um deve manifestar. E aí se torna mais fácil? Não, se torna bem difícil. E é o legal quando Deus move. E é nisso que nós oramos. E a gente vai vendo gradualmente o Senhor manifestar na vida de cada um de vocês. E isso para mim basta.
Então, vamos trazer conhecimento nessa leitura que nós fizemos aqui para a gente. Primeiro, por que Jesus, em praticamente boa parte do Evangelho, se denomina o Filho do Homem? Por que o Filho do Homem? Por que o Filho do Homem? Jesus sempre fala assim, por quê? Esse é um conhecimento muito importante, está no versículo 13 e no versículo 14. Ele vai falar assim, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está nos céus. E também lá no versículo 14 ele vai falar, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está falando dele mesmo. Por que Jesus se denomina o Filho do Homem? Eu posso dizer, eu sou o Filho do Homem. Eu nasci de papai e mamãe. Todos nós que estamos aqui nascemos de pai e mãe. Mas por que Jesus, sendo Deus, se denomina Filho do Homem? E isso é importante a gente entender. Primeiro, porque ele quer mostrar a sua humanidade. Nós vamos ver alguns versículos aqui, a gente vai ver que Jesus sofreu, Jesus apanhou, Jesus se angustiou, Jesus teve tudo isso, mas ao mesmo tempo que isto aconteceu, Jesus também mostrou poder, mostrando que mesmo sendo filho do homem, era Deus. E também para poder trazer à memória dos fariseus e dos saduceus, algo que estava dito lá em Daniel, capítulo 7, uma visão que Daniel teve, uma visão profética do Messias. Olha comigo, eu vou acompanhar com vocês aqui, e na hora que eu voltar para a leitura eu venho para cá, tá bom? Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Essa visão é linda. Aí Daniel diz assim, estava eu olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações, línguas, o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Percebe qual foi a visão de Daniel? Geralmente, quando as pessoas têm visão do anjo, vê com asas, vê iluminado, vê com olhos diferentes, com cabelos diferentes, mas a visão que Daniel teve é de um homem descendo do céu. Um homem descendo do céu. Hoje, os judeus, eles não aceitam muito algumas profecias, porque eles não acreditam que Jesus veio como homem. Por isso é importante a gente entender que Jesus veio em carne. A palavra vai dizer que se alguém disser que Jesus não veio em carne, não vem do Espírito de Deus. É fundamental eu e você entender que Jesus, quando veio, veio como homem. E essa profecia, em particular, os professores, dá licença, eu vou dizer duas coisas. Ele vê vindo nas nuvens. Em único lugar na Bíblia, e na Bíblia quando fala que Jesus vem na nuvem, vem para levar a sua igreja, correto? Mas ele está falando que ele foi ao ancião de dias, e esse é o próprio Deus, que deu a ele poder, domínio, força. Jesus, quando veio ao mundo, veio na autoridade do Espírito de Deus, correto? Ele veio, ele expulsou demônios, ele curou, ele fez maravilhas, mas da mesma forma como sofreu. Então, eu entendo que esse que desceu, não só desceu para buscar, mas também desceu para revelar, para manifestar a obra de Deus. Vamos abrir alguns textos aqui? Vamos lá então, Mateus 9,6, olha o que diz aí. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito, toma a tua cama e vai e para a tua casa. Perceberam? Duas coisas. Ele veio em carne. O Filho do Homem tem autoridade. O que eles lembram? Da profecia em Daniel. Que ele veio como homem. Mas esse que veio como homem tinha toda a autoridade. E aí Jesus diz, para que vocês entendam, para que vocês saibam,
que o Filho do Homem tem autoridade, ele fez o quê? Além de perdoar pecados, ele mandou o coxo, o paralítico, se levantar. Correto? Outro texto, Marcos 8:31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, para que depois de 3 dias ressuscitasse. Lindo, né? O Filho do Homem, eu nasci, eu vim em carne, mas como eu tenho poder, vou ressuscitar. Mas como homem eu padeço, eu sofro. Jesus está dizendo, Marcos 13:26 vai dizer: então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Olha a mensagem de Cristo revelando quem Ele é, a profecia se cumprindo. Outro texto, Lucas 22 e 44. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. 44. E posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se com grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Perceberam? Jesus, homem, carne. Algumas seitas vão dizer que Jesus era um espírito. Outras seitas vão dizer que ele simplesmente era um profeta, humano comum. Mas nós vemos que o nosso Cristo veio do céu. Ele se encarnou num ventre para que ele pudesse padecer, para que como homem manifestasse como homem as obras de Deus. Vamos lá, outro texto, João 6:33, eu amo esse daí, até por causa do que a gente vai falar depois. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Vê que Jesus, em toda a sua trajetória aqui no mundo, ele faz lembrar as pessoas que ele é o Filho do Homem, aquele que desceu dos céus. Estão entendendo isso? Então ele se denomina agora o Filho do Homem como pão, como alimento. Percebe isso? João 17, e esse texto é lindo demais, do versículo 1 ao versículo 5. Jesus já está pronto para ser crucificado e ora ao Pai. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como deste poder, olha o que estava escrito em Daniel, lembra? Ele foi ao ancião de dias e foi-lhe dado poder, domínio. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Perceberam? Jesus agora está orando e mostrando que ele veio de Deus. Jesus veio de Deus e ele está orando que ele volta para Deus. Ele está dizendo: eu tenho todo o domínio. Agora bota o versículo 4, falta só o versículo 4, só para a gente ver um negócio. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que deste a fazer. O que Jesus veio fazer na terra? A obra de Deus. Jesus veio como homem para mostrar que como homem ele fazia a obra de Deus. Qual é a sua obra? Vamos lá. E agora, outro termo que usa aqui é como a serpente, né? Assim como a serpente no deserto. Nossa, esse texto me dava agonia quando Jesus fala aqui. Não precisa botar lá não, eu leio aqui. Versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Igual uma serpente? Cara, toda vez que eu lia isso, me dava agonia. Como que Jesus vai ser levantado igual uma serpente? O problema não é a serpente, não tem nada a ver com a serpente. Ele só está usando o exemplo do que aconteceu. Lembra? O povo estava rodeando Edom. E aí eles começaram a ficar agoniados.
Eles tinham vencido uma batalha, os cananeus, e Deus tirou eles do lugar onde eles estavam, e eles estavam indo, rodeando a terra de Edom. O que aconteceu com o povo? Começou a reclamar. Começou a reclamar por causa de quê? Porque eles estavam enojados do maná. A comida já estava sendo horrível para eles. Isso eu quero que os irmãos entendam. A palavra de Deus, ela é assim. Quando ela nos convence, alegria, prazer. Mas depois ela se torna pesada, porque ela é repetida, e repetida, e repetida, e repetida. A palavra vem falar para vocês: arrependei-vos, sejam justos, ande no caminho de Deus. Não tem novidade. A novidade é quando eu entendo e ponho em prática. O problema é que as pessoas querem mudar a palavra de Deus porque elas já não aguentam mais, elas estão enojadas do maná. Então, lá no deserto, Deus já deixa um exemplo para que a gente entenda hoje. O maná caía como orvalho e eles não tinham trabalho nenhum para pegar. Eles pegavam e faziam o seu pãozinho de mel, gostoso toda a vida. Eu não experimentei não, mas tem pãozinho de mel hoje? Eita glória, coisa boa. Mas come aquele pãozinho todo dia. Entenderam? Essa é a palavra de Deus. Ela tem que causar um nó no nosso estômago. E eles começaram a murmurar contra Deus. E por causa da murmuração, entendam isso, que é assim, por isso que as pessoas se afastam de Deus, porque ela causa um constrangimento. Deus, o que Deus faz? Deus, ao invés de manifestar o amor, manifestou a sua ira. Deus ficou irado com o povo. E o que Deus fez? Mandou serpentes venenosas. Quando fala serpentes ardentes, são serpentes venenosas, do pior tipo. E o povo andando, de vez em quando aparecia uma serpente, mordia um. E daqui a pouco morria. Morreu muito do povo. E aí eles se lembraram de que precisavam voltar ao Senhor. Porque Deus lhes deu o alimento diário. E eles estavam reclamando do cuidado de Deus. Daquilo que Deus deu. Então Deus manda levantar uma serpente de ferro. Para quê? Para que eles olhassem e vissem. Aquela serpente foi levantada por causa do meu pecado. Por causa da minha murmuração. Aquela serpente está levantada para que eu lembre do mal que eu fiz. Então, Jesus foi levantado da mesma forma. Entendam, a palavra de Deus foi dada. Antes de Jesus vir, as pessoas já tinham consciência de Deus. Entendiam o que era certo e o que era errado. Quando Deus chama um povo, dá a sua palavra, dá o seu entendimento, dá as suas leis. E eles começaram a rejeitar. E nós rejeitamos a palavra de Deus. E por rejeitar o que está sobre nós, a ira de Deus. Então, para que a ira de Deus seja aplacada, importava que o Filho do Homem fosse levantado, para que quando eu olhasse para Jesus, eu pudesse ver que eu deveria estar morrendo naquele lugar. A gente consegue entender isso? O exemplo da serpente não é que Jesus é igual à serpente. O exemplo da serpente é lembrar do que eu fiz. Eu não quis Deus. E aí veio um homem e morreu no meu lugar. Eu deveria estar morto. Mas entenda mais um pouco, Tiago capítulo 1, versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. O povo estava andando, murmurou. Por quê? Por causa da sua concupiscência. O que eles queriam? Comida diferente. Eles eram escravos no Egito e eles queriam voltar para ser escravo, para comer uma comida diferente. O povo de Deus está assim. Deus libertou, mas é a mesma coisa. Não tem ninguém para me empolgar, não tem ninguém para massagear o meu ego, não tem ninguém para me incentivar a fazer nada. Como que pode isso? Eu vou para lá, que lá tem. É assim que o povo está. Procurando o lugar onde as pessoas podem massagear os seus egos.
E aí Deus se afasta. Porque depois que o pecado dá luz, sendo consumado, gera morte. E aí nós temos que olhar para o Filho do Homem e entender que Ele morreu por causa do meu pecado, do seu pecado. Vamos caminhar mais um pouco. Versículo do 15 ao 18. Diz assim: o Filho do Homem foi levantado para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único, do unigênito Filho de Deus. Mundo. Houve até um questionamento no estudo de terça-feira, né? Por que essa palavra mundo? Essa palavra, depois, Paulinho, se você quiser, pode botar no grupo da casa aquele questionário que você mandou. De repente, se você quiser resumir, entendeu? Resume para o pessoal poder ler, né? Mas no grego, essa palavra mundo, ela quer dizer um monte de coisa. Ela pode querer dizer cosmo, povos, nações, governos, sistemas governamentais. Então, quando a gente lê mundo, a gente precisa ler o contexto. Só que você lê no resto do texto, o contexto da história. Senão a gente fica sem entender o que está acontecendo. Tá bom? Então, quando a palavra diz que Deus amou o mundo, Ele não está dizendo que está salvando o mundo de forma nenhuma. Ele está querendo manifestar que o amor dele veio ao mundo. Porque o amor de Deus é manifesto através de Jesus. De que forma? Pelas obras que Cristo fez. Tá bom? Então, Deus amou o mundo de uma forma tão grande que o amor dele veio ao mundo. No versículo 17 é assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Mas está dizendo que não é para condenar o mundo. Não, porque o mundo já está condenado. Olha a continuação, ele vai dizer assim, no versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no amor de Deus que foi manifesto, o único Filho de Deus. Entenderam? Então, o que a Bíblia está nos informando é que o amor de Deus foi manifesto. Da mesma forma como o povo teve que se render a Deus, olhando para a serpente que foi levantada, entendendo seus pecados, assim também, da mesma forma, nós devemos reconhecer os nossos pecados e olhar para Jesus, para o amor de Deus, porque ali está a salvação. O amor de Deus não veio salvar e dizer: façam o que vocês quiserem, pode aprontar o que quiser, vai para onde quiser, faz da tua vida o que você quiser. Não! Ele veio porque a gente não tinha consciência de entender que o nosso pecado estava nos levando para o inferno. Então, quando ele foi levantado, nós pudemos olhar e ver um homem santo que estava morrendo por causa do meu pecado. E quando eu olho para o amor de Deus é manifesto na minha vida e eu sou perdoado. Tá bom? Não tem dificuldade da gente entender isso. A gente consegue entender claramente que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Ninguém fez o que Cristo fez. Ninguém tem a capacidade de manifestar a obra de Deus a não ser Jesus vindo ao mundo. Ele é o amor perfeito de Deus e ponto final. E o mundo que não o conhece, não entende, perece. Mateus 28, versículo 19 diz assim: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o mundo fosse salvo, não precisava de ser feito discípulos. Jesus veio para salvar, para que pessoas salvem outras pessoas. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Olha aí, já deixando bem claro que é a obra de Deus. O Espírito vem para quê? Para que a gente seja testemunha, não é para que a gente convença. Quem convence é o Espírito. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins
da terra. Então o amor de Deus veio ao mundo para que nós pudéssemos manifestar o amor de Deus, para que aquele que crê não seja condenado. Tá bom? Vamos lá. Versículo 19, então conclui em João capítulo 3. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram... Está explicado. O amor veio ao mundo. Deus permitiu que a sua plenitude, a sua graça viesse ao mundo. E os homens amaram o quê? As trevas. E a condenação é esta: aquele que não crê em Jesus não ama a Deus, porque o amor de Deus veio ao mundo. 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Primeira carta de João, capítulo 2, do 15 ao 17. Olha como é que vai ficar bem claro agora. Olha o que diz aí: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Deus amou o mundo e mandou o seu Filho. Mas ele diz para mim e para você: não amem o mundo. E o que é amar o mundo? É estar preso a ele por qualquer motivo e qualquer coisa. Não amem o mundo e as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é o amor do Pai? Jesus. Se eu amo o mundo, se eu amo as coisas do mundo, Jesus não está em mim. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. É interessante, as pessoas não gostam muito de ouvir isso não, nas igrejas. Mas eu fico feliz que eu posso falar isso aqui abertamente. Posso. Quando eu falo em alguns lugares, eu já falei, as pessoas: não, meu irmão, não é bem assim não. Não é assim não, é assim sim, eu sou soberbo. Eu olho para as coisas e quero, eu desejo. Então eu tenho que me arrepender e olhar para o amor de Deus que foi crucificado. E falar: Deus, que o meu olho, a minha vontade não esteja nisso, mas que esteja no Senhor, porque o teu amor está em mim, o Senhor deu ele a mim, e eu não posso dispensar o teu amor, mais do que emprego, marido, filho. Porque se eu amo a Deus, e diz a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão, o próprio amor de Deus me alimenta a amar da maneira correta as coisas que ele me deu. Eu preciso entender isso. A gente suspeita tanto de Deus que a gente acha que Deus vai falar assim: me ame e não ame mais ninguém, faça tudo por mim e nada por ninguém. Não, porque aquele que ama a Deus automaticamente manifesta a obra de Deus, não amando o mundo, mas amando o que Deus deu no mundo, para que também sejam salvos. É bem diferente. Olha, vou ler de novo: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Eu falei até onde? Então vai. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem manifesta a obra de Deus, quem está em Deus, manifesta a obra de Deus, faz a vontade de Deus. Então que isso esteja gravado no nosso coração, como isso é importante. E para a gente encerrar, vamos lá, versículo 20 e 21 de João 3. Nós já entendemos a obra de Deus, nós entendemos que ela é manifesta, mas nós devemos manifestar agora a obra de Deus que Deus manifeste a obra dele através de nós. Diz assim: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Percebe? Nós fazemos o mal, mas nós que amamos a Jesus, nos entregamos para que esse mal, ele possa ser convertido no bem, para que eu não faça mais o que não é coerente. E aí ele diz, vou ler de novo: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem quer permanecer no mal,
não vem para a luz. O que a luz faz? Ela clareia e ela mostra os erros. Quem não vem para Jesus? Por que não vem para Jesus? Porque senão vai manifestar as suas obras. Não tem aquela dificuldade que a pessoa tem assim: quando eu parar de beber eu vou para Jesus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: se arrependa e venha. A recuperação do vício, Deus vai dando à medida que você vai se entregando e pedindo perdão e pedindo com que Ele mesmo haja em você. Então ele vai dizer no versículo também 21: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Pode ler, igreja. Por quê? Não entendi, não entendi mesmo. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque são feitas em Deus, igreja. Isso tem que estar aqui no coração. Eu preciso manifestar a obra. Que obra? A sua obra? Não! Para de querer agradar a Deus com a sua vontade. Agrade a Deus como Cristo agradou, fazendo as obras de Cristo. Ele precisa estar em você. Ele precisa comandar você. Ele precisa levar você. Parece algo tão difícil às vezes das pessoas entenderem. Porque as pessoas, mas se eu não fizer, entenda, o fato de se entregar é dizer: Deus, toma conta, me leva aonde o Senhor quer. Eu já contei como testemunho isso. Eu tentei por várias e várias vezes voltar para casa, várias e várias vezes, pelas minhas pernas, pelas minha força, brigar com os outros, e daqui a pouco eu estava lá de novo. No dia que eu disse: Deus, eu não consigo, eu não sei, mas eu te amo, eu preciso de ti. O Senhor me tirou de onde eu estava e hoje eu estou aqui. Ele me conduziu. Eu parei de confiar em mim. Toda vez que as minhas pernas querem me levar para um caminho errado, todas as vezes que sobe a ira no meu coração, todas as vezes que os meus olhos tentam me enganar com coisas impuras, eu lembro dele, que foi levantado por mim, e eu digo para Deus: Deus, usa-me, que o teu poder opere em mim, o teu querer e a tua vontade. Cada leitura que a gente faz na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, a gente vê que Deus se manifestou de várias formas diferentes. Deus levantou algumas pessoas fazendo sinais, e Deus levantou algumas pessoas sem fazer sinais nenhum. Deus levantou algumas pessoas para arrebatar multidões. Deus levantou pessoas para não arrebatar ninguém, para não ter ninguém atrás. A obra de Deus, ela é um mistério na nossa vida. Ela é um mistério. Nós não sabemos o que Deus tem para cada um. Deus sabe. Mas a obra que Deus tem, ela é preciosa não pelo volume, não pelos sinais, mas pela obediência. Manifestar a obra de Deus às vezes não é visto pelas pessoas. Às vezes nem vão dar crédito ao que você fez. Imagina, Abraão teve um filho, e Deus disse para ele: um filho da promessa. E Deus disse para ele que ele teria uma grande descendência. Abraão viu alguma coisa? Viu nada. Mas ele creu, obedeceu. E hoje nós vemos uma grande nação. E muitos abençoados na fé de Abraão. Eu e você estamos sentados aqui por causa da fé de Abraão, que Deus depositou para que ele fizesse a obra que Deus determinou. E nós vemos Elias. Deus, manda que o Senhor faça parar de chover. Por 3 anos parou de chover. Deus, chegou o tempo, volta a chover. Quem foi? Foi Elias? Não, foi Deus. A obra que Elias tinha que manifestar. A obra que Deus tinha que manifestar. Deus manifesta a obra dele em cada um, como quer, da maneira como quer. E aí você precisa entender aonde você está, o que você deve manifestar e como deve manifestar. A minha obra primeira não é falar no microfone, não é ser pastor de púlpito. A minha obra primeira é obedecer a Deus.
lá em João capítulo 6, João 6, versículo 28 e 29. Isso foi Jesus que falou, para poder ficar bem nítido o que é a obra de Deus. Olha o que diz aí. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Para aí, volta lá. Não, senão tem que fazer um mistério primeiro. Eu sei que já tem gente lendo. Mas Jesus multiplicou peixe e pães, encheu a barriguinha deles. Lembra da história, né? Aí Jesus some no barco. No outro dia Jesus aparece e eles vão correndo atrás de Jesus. Jesus vira para eles: sabe por que vocês estão atrás de mim? Porque eu dei comida para vocês. Lembra do povo no Egito? Mesma coisa. Um rei que vai dar comida de graça para a gente quer comer, a gente está com fome. Daqui a pouco a gente come. A gente quer comer, está com fome. E aí o que Jesus fala para eles? Vocês não vêm a mim por causa da comida, não. Vocês não vêm a mim por causa dos sinais, não. Não vem porque não entenderam quem eu sou. Vocês não sabem que eu sou o amor de Deus, derramado para salvar a vida de vocês. Vocês não entenderam isso. Não entenderam. Vocês vêm a mim por causa da comida. Aí você fala: ué, então o que a gente faz para executarmos as obras de Deus? Está escrito no versículo, no próximo versículo. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Não, mas só isso? Pastor, só isso? Não tem nada para fazer, não? Não tem que varrer, não tem que pregar, não tem que anunciar o evangelho. Isso tudo é consequência daquele que crê e entende quem ele é. Porque ele envia, ele levanta. Aquele que se levanta pelas suas próprias pernas cai. Você vê quantos cantores aí começa a crescer e vira pastor, daqui a pouco está envolvido em escândalo, porque nunca creram. Cresceram por quê? Por causa da fama, da vaidade, do orgulho. Deus abate. Mas a obra de Deus é essa: creia. Se você crer, Deus vai manifestar. Se você se entregar, Deus vai manifestar. Se você de verdade se entregar a Deus, se arrepender dos seus pecados, de verdade, Ele te leva aonde Ele quer. Essa é a obra que Deus quer manifestar na minha e na sua vida. Amém?